Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é um vídeo que, apesar de eu falar de algo triste, mas eu quero também poder compartilhar alguma esperança com esse assunto. É como você já viu aí no título, né? Ele tem relação com o meu despertar para o evangelho, para a fé, e de que isso começou quando eu perdi minha mãe, né? Minha mãe faleceu. Esse é um assunto que, falar a verdade, eu nunca me abrir muito sobre ele, porque não é uma coisa tão fácil, né, de se falar, mas eu acho que ele é importante compartilhar aqui no canal, porque ele pode chegar em pessoas que também passaram por essa situação, né, às vezes você que está assistindo já passou por isso, talvez não passou, mas conhece alguém que já passou por essa situação, então você também pode estar compartilhando esse vídeo com essa pessoa. E assim, a morte da minha mãe, ela tem muito a ver com o meu despertar espiritual, porque tudo começou ali. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe teve um AVC e infelizmente ela não conseguiu resistir a isso e faleceu. E eu, apesar de muito novo, depois desse acontecimento eu comecei a pensar nisso. Porque até então, eu não meus pais não, né, eles não frequentavam igreja, eles não tinham uma prática, né, de cristã ali, de ensinar a Bíblia, essas coisas, né. Mas eles eram pessoas que já tinham, de uma certa forma, tido contato com a fé. Meu pai já chegou, quando era mais novo, ter coisa de igreja, ou se frustrou, não deu certo, acabou saindo. Minha mãe tinha uma certa educação católica, mas não era praticante. Mas, de uma certa forma, ela demonstrava uma fé. Tanto que em alguns momentos eu via ela orando, às vezes eu nem entendia muito bem aquilo, né, mas eu via ela orando. Ela demonstrava ali ter uma fé em Deus, né. Era uma pessoa que na vizinhança, muitas pessoas gostavam dela, no trabalho ela se dava bem com todo mundo. Então era uma pessoa que, apesar de não ser da igreja, tinha princípios, tinha ali valores como se fosse, né, uma cristã. Não era, né, lógico que também ela tinha costumes também que não eram, né, comuns de uma pessoa cristã. Mas eu percebo que talvez o grande problema é que realmente ela não tenha tido uma luz para o evangelho, né. Provavelmente se ela tivesse tido uma luz melhor, uma oportunidade melhor, ela teria se convertido, teria se batizado, né, teria realmente ali entregado completamente sua vida a Cristo. E foi nesse falecimento dela que eu comecei a ter interesse em buscar esse tipo de assunto, para saber se realmente, né, teria alguma chance de repente de eu encontrar ela em uma outra vida, né, a vida após a morte. Que o meu despertar para a fé começou ali, com o falecimento da minha mãe, né. Talvez se ela tivesse continuado viva, não sei, né, a história poderia ter tomado outro rumo, certo. Então, por ruim que tenha sido a perda dela, às vezes é as perdas que nos fazem, às vezes, refletir um pouco também até na nossa própria vida, certo. E faz a gente lembrar que, por mais que as pessoas, os familiares, amigos sejam importantes, mas Deus é mais importante na nossa vida. E Ele pode trazer essas pessoas de volta. Então eu tenho esperança, pelo que eu já falei aqui, né, da minha mãe, com a forma que ela vivia, a fé que ela demonstrava, mesmo não sendo frequentadora de igreja, tendo ali, né, uma vida religiosa, mas pelas práticas que ela tinha, eu tenho uma esperança que sim, ela pode estar no céu, a gente pode se encontrar lá. E é isso que me deu força, é isso que me manteve firme para não desistir, entendeu. E é justamente, a fé também que deu o sentido também de cuidar da minha vida, né, de não desistir, de me manter firme, até porque provavelmente se ela pudesse falar alguma coisa comigo depois da morte, ela provavelmente ia querer que eu continuasse a minha vida, seguisse a minha vida, né, e que não me deixasse, né, abalar a vida toda por causa disso.
Então, às vezes, se você perdeu também um ente querido, lembre-se disso, existe uma esperança que nós vamos poder encontrar pessoas queridas no céu. Lembre-se que as pessoas são importantes na nossa vida, mas mais importante do que tudo isso é Deus, porque Ele é quem dá a vida, Ele é quem nos concede tudo o que nós precisamos, e que a nossa vida a gente precisa lembrar que é para alcançar outras vidas. Talvez você perdeu um familiar, mas você tem outros familiares que precisam de você. Às vezes você tem pessoas que não são seu familiar, mas que você também pode alcançar, que você também pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, o meu recado é esse, como alguém que realmente teve uma grande perda, sabe na prática o quão isso é difícil, mas que encontrou na fé uma esperança e um motivo para continuar firme, para seguir em frente, para não desistir. Então lembre-se disso também. E lembre-se, existe a esperança que nós podemos encontrar nossos familiares e queridos no céu. Então vamos também trabalhar, né? Vamos ter fé em Deus, viver realmente a vida como Cristo viveu aqui na terra, para a gente também poder estar lá no céu e encontrar pessoas queridas e principalmente encontrar a pessoa mais importante de todas, que é Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Lembre-se, se você acha que esse vídeo é importante para outras pessoas também, compartilhe ele, deixe o seu like para fazer ele chegar em mais pessoas e até o próximo vídeo.